Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Para dignamente tomarmos parte nos santos mistérios, peçamos perdão pelos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, cuja infinita bondade nos enche de bênçãos, concedei-nos a graça de iniciar uma vida nova, que nos prepare para a glória do vosso reino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da profecia de Daniel. Naqueles dias morava em Babilônia um homem chamado Joaquim. Tinha desposado uma mulher chamada Susana, filha de Elcias, muito bela e temente ao Senhor. Os seus pais eram justos e tinham instruído a filha na lei de Moisés. Joaquim era muito rico e tinha um jardim contíguo à sua casa. Os judeus reuniam-se com ele frequentemente, porque era o mais ilustre de todos eles. Naquele ano tinham designado como juízes 2 anciãos do povo, daquele que o Senhor denunciara, dizendo: de Babilônia veio a iniquidade de velhos que passavam por dirigentes do povo. Estes 2 frequentavam a casa de Joaquim e a eles recorriam todos os que tinham alguma questão de justiça. Quando, ao meio-dia, o povo se retirava, Susana vinha passear para o jardim do seu marido. Os 2 velhos observavam-na todos os dias, quando entrava no jardim para passear, e apaixonaram-se por ela. Perverteram a sua mente e desviaram os seus olhos, de modo a não olharem para o céu e não se lembrarem dos seus justos juízos. Estando eles
à espera da ocasião favorável, um dia Susana veio, como de costume, acompanhada somente de 2 meninas, e, como estava calor, quis tomar banho no jardim. Não se encontrava ali ninguém, senão os 2 velhos escondidos a espreitá-la. Susana disse às meninas: trazei-me óleo e ungüentos e fechai as portas do jardim para eu tomar banho. Logo que elas saíram, os 2 velhos levantaram-se, correram para junto de Susana e disseram-lhe: as portas do jardim estão fechadas, ninguém nos vê e nós estamos apaixonados por ti. Dá-nos o teu consentimento e entrega-te a nós. Senão, acusar-te-emos dizendo que estava contigo um jovem e por isso mandaste embora as meninas. Então Susana gemeu e exclamou: estou cercada por todos os lados. Se praticar semelhante coisa, espera-me a morte. Se não a praticar, não poderei fugir às vossas mãos. Mas prefiro cair nas vossas mãos, sem ter feito nada, a pecar na presença do Senhor. Então Susana gritou com voz forte, mas os 2 velhos gritaram também com ela, e um deles correu a abrir as portas do jardim. Logo que as pessoas da casa ouviram estes gritos no jardim, precipitaram-se pela porta do lado para verem o que tinha acontecido. Quando os velhos contaram a sua versão, os servos coraram de vergonha, pois nunca se tinha dito de Susana semelhante coisa. No dia seguinte, quando o povo se reuniu em casa de Joaquim, marido de Susana, vieram os 2 velhos cheios de rancor contra ela, pretendendo condená-la à morte. E disseram diante do povo: mandai chamar Susana, filha de Elcias, mulher de Joaquim. Foram buscá-la, e ela veio com os pais, os filhos e todos os parentes. Os seus familiares choravam, assim como todos os que a viam. Os 2 velhos levantaram-se no meio do povo e puseram as mãos sobre a cabeça de Susana. Ela, a soluçar, ergueu os olhos ao céu, porque o seu coração confiava no Senhor. Os velhos disseram: enquanto passeávamos sós pelo jardim, entrou ela com 2 servas, fechou as portas do jardim e mandou embora as servas. Veio então ter com ela um jovem que estava escondido e deitou-se com ela. Nós, que estávamos a um canto do jardim, ao ver aquela maldade, corremos sobre eles. Embora os tivéssemos visto juntos, não pudemos agarrar o jovem, porque era mais forte do que nós. E, abrindo a porta, pôs-se em fuga. A ela, porém, apanhámo-la e perguntámos-lhe quem era o jovem, mas ela não quis dizer-nos. Somos testemunhas do facto. A Assembleia deu-lhes crédito, por serem anciãos do povo e juízes, e condenaram Susana à morte. Então Susana disse em altos brados: Deus eterno, que sabeis o que é secreto e conheceis todas as coisas antes que aconteçam, vós sabeis que eles proferiram contra mim um falso testemunho. E eu vou morrer sem ter feito nada do que eles maliciosamente disseram contra mim. O Senhor ouviu a oração de Susana. Quando a levavam para ser executada, Deus despertou o Espírito Santo de um rapazinho chamado Daniel e gritou com voz forte: Eu sou inocente da morte desta mulher. Todo o povo se voltou para ele e perguntou: Que palavras são essas que acabas de dizer?
Daniel, de pé no meio deles, respondeu: Sois tão insensatos, ó filhos de Israel, que sem julgamento nem conhecimento claro dos factos, condenais uma filha de Israel. Voltai ao tribunal, porque estes 2 homens levantaram contra ela um falso testemunho. O povo regressou a toda a pressa, e os anciãos disseram a Daniel: Vem sentar-te no meio de nós e expõe-nos o teu pensamento, pois Deus concedeu-te a dignidade dos anciãos. Daniel disse-lhes: Separai-os um do outro e eu os julgarei. Quando os separaram, Daniel chamou o primeiro e disse-lhe: Envelheceste na prática do mal, mas agora aparecem os pecados que outrora cometeste, quando lavravas sentenças injustas, condenando os inocentes e absolvendo os culpados, apesar de o Senhor dizer: Não dareis a morte ao inocente e ao justo. Pois bem, se viste esta mulher, debaixo de que árvore descobriste os 2 juntos? Ele respondeu: Debaixo de um lentisco. Replicou Daniel: A tua mentira cairá sobre a tua cabeça, pois o anjo de Deus já recebeu a sentença para te rachar ao meio. Depois de o terem afastado, Daniel ordenou que trouxessem o outro e disse-lhe: Raça de Canaã e não de Judá, a beleza seduziu-te e o desejo perverteu-te o teu coração. Era assim que procedíeis com as filhas de Israel, e elas por medo entregavam-se a vós. Pois bem, diz-me então, debaixo de que árvore os surpreendeste juntos? Ele respondeu: Debaixo de um carvalho. Replicou Daniel: A tua mentira cairá sobre a tua cabeça, pois o anjo de Deus está à tua espera com a espada na mão, para te cortar ao meio. Assim acabará convosco. Toda a Assembleia clamou em alta voz, bendizendo a Deus, que salva aqueles que esperam nele. Levantaram-se então contra os 2 velhos, porque Daniel os tinha convencido de falso testemunho, pela sua própria boca. Para cumprirem a lei de Moisés, aplicaram-lhe a mesma pena, que tão impiamente tinham preparado para o seu próximo, e executaram-nos. E foi salva, naquele dia, uma vida inocente. Palavra do Senhor. descansar em verdes prados. Conduz-me às águas refrescantes e reconforta a minha alma.
por valas tenebrosas, não temerei nenhum mal, porque vós estáis comigo. Ainda que passe por valas tenebrosas, nada temo, porque vós estáis comigo. Para mim preparais a mesa à vista dos meus adversários. Com óleo me perfumais a cabeça e o meu cálice transborda. Ainda que passe por valas tenebrosas, nada temo, porque vós estáis comigo. A bondade e a graça hão de acompanhar-me todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ainda que passe por valas tenebrosas, nada temo, porque vós estáis comigo. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. 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 Eu não quero a morte do pecador, diz o Senhor, mas que se converta e viva. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, mas de manhã cedo apareceu outra vez no templo e todo o povo aproximou-se dele. Então, sentou-se e começou a ensinar. Os escribas e os fariseus apresentaram a Jesus uma mulher surpreendida em adultério. Colocaram-na no meio dos presentes e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei de Moisés, mandou-nos apedrejar tais mulheres.
tu que dizes? Falavam assim para lhe armarem uma cilada e terem pretexto para o acusar. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever com o dedo no chão. Como persistiam em interrogá-lo, ele ergueu-se e disse-lhes: quem de entre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Inclinou-se novamente e continuou a escrever no chão. Eles, porém, quando ouviram tais palavras, foram saindo um após o outro, a começar pelos mais velhos, e ficou só Jesus e a mulher, que estava no meio. Jesus ergueu-se e disse-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Jesus acrescentou: também eu não te condeno. Vai e não tornes a pecar. Palavra da salvação. Consolação e compromisso. Creio que são estas as duas palavras que, em síntese, devemos recolher de toda a palavra de Deus que escutamos neste dia. Sobretudo, se temos em conta simplesmente a conclusão do Evangelho. Também eu não te condeno. Vai e não tornes a pecar. Consolação e compromisso. Consolação porque, como entendemos, Jesus diz: eu não te condeno. Também eu não te condeno. Eu que teria motivo para te condenar, eu que teria poder para te condenar, não te condeno. Que consolação. Vai e não tornes a pecar. Compromisso. Consolação e compromisso quando sempre, a partir do Evangelho do Nosso Senhor, que é a palavra da salvação, sabemos que o Deus em quem acreditamos é um Deus que nos quer salvar. Consolação e compromisso porque estamos às portas da Páscoa. E a Páscoa é exatamente isto. A manifestação máxima do amor de Deus Nosso Senhor por nós, que é consolação, a única consolação que verdadeiramente nos pode consolar e que pede o nosso compromisso, que pede a nossa resposta. Consolação e compromisso, porque, caríssimos irmãos, é já magnífico podermos ouvir esta passagem do Evangelho que aconteceu há muitos anos atrás, com outra pessoa que não fomos nós, esta mulher, diante de Jesus. Consolação e compromisso, porque é Páscoa. Mas consolação e compromisso, porque tudo isto é uma realidade que nós podemos e devemos experimentar, viver. Não é uma teoria, uma ideia, uma coisa fora de nós, uma coisa muito bonita que nos encanta muito, mas que não tem nada a ver connosco, que não nos toca, que nós não podemos experimentar. Não. Deus quer conceder-nos a graça de experimentarmos isto mesmo, esta consolação e este compromisso. Quando e onde? Desde logo na confissão. Que palavra ouvimos no final da confissão, quando o Senhor Padre, com o poder de Nosso Senhor, quando Nosso Senhor, a partir do Senhor Padre, nos diz: eu te absolvo dos teus pecados, vai e não tornes a pecar. E esta experiência da confissão, nós não a vivemos simplesmente como alguém que está a ouvir uma coisa distante, um episódio distante, como o desta mulher. Ou uma vez por ano, quando é a Páscoa, mas que ao mesmo tempo pode não ter nada bem a ver comigo. Esta experiência vivemos-la sempre. Sempre que nos dispomos a deixar-nos conduzir pelo Senhor à sua presença para que Ele verdadeiramente nos salve. Tire de nós todo o pecado, todo o peso do pecado e nos encha da sua força para podermos levar por diante o compromisso
que quer pôr nas nossas mãos, que consta nada mais, nada menos do que responder com amor ao amor que Deus nos tem. Consolação e compromisso. A nossa vida, caros irmãos, saberemos. E se não sabemos, devemos meditar. A nossa vida, a vida de qualquer homem e de qualquer mulher, de qualquer parte do mundo, de qualquer momento da história, de qualquer circunstância, a vida de cada um de nós não tem qualquer sentido se não é vivida nesta consolação e neste compromisso. Isto é, se não é vivida neste encontro com Deus Nosso Senhor, que é o Salvador. E no compromisso de respondermos, portanto, com o amor que o Espírito Santo incendeia no nosso coração, ao amor que Deus nos tem. Estamos na semana que nos vai conduzir à Semana Santa. É a hora máxima de vivermos esta consolação e este compromisso, deixando-nos iluminar pela palavra de Jesus, lendo-a, parando e tomando-a um pouco e lendo-a, meditando-a, pensando nela, pedindo a Deus que ela entre em nós. É hora de nos confessarmos bem, para vermos o rosto de Deus Salvador e para deixarmos que o Senhor infunda em nós a força do seu Espírito Santo que nos põe a viver este compromisso de lhe responder com amor. É hora de vivermos a Páscoa. Não é mais uma Páscoa, a Páscoa que está a chegar. Nenhuma Páscoa é mais uma Páscoa. É a Páscoa que é para ser vivida por nós. Essa Páscoa vamos vivê-la, se Deus quiser, solenemente daqui a uns dias. Vivamos-la agora. Diante do altar, o Senhor realiza a sua Páscoa, o seu sacrifício. Que consolação e que compromisso. Irmãs e irmãos, peçamos a Jesus, nosso Mestre, que se compadeça de nós, como se compadeceu da mulher que lhe apresentaram, dizendo humildemente: Bom pastor, ouvi-nos. Para que Jesus acompanhe sempre os pastores da Santa Igreja e lhes ensine o acolhimento, a compaixão e o perdão, oremos. Bom pastor, ouvi-nos. Para que Jesus conduza nos caminhos do bem os governantes das nações e guie por sendas direitas todos os que constroem a paz, oremos. Bom pastor, ouvi-nos. Para que Jesus acompanhe os que são acusados injustamente e livre das calúnias os que não podem defender-se, oremos. Bom pastor, ouvi-nos. Para que Jesus perdoe aos pecadores que se arrependem e lhes prepara mesa no banquete eterno, oremos. Para que Jesus mostre a sua bondade aos peregrinos deste santuário e os livre de todo o mal que os cerca, oremos. Senhor Jesus, vinde em auxílio da nossa fraqueza com o poder do vosso perdão e atendei a nossa prece, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Sentar-vos.
Oremos. Fazei, Senhor, que reunidos para celebrar estes santos mistérios, vos ofereçamos como fruto da penitência corporal a alegria dos nossos corações purificados. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Para renovar na santidade os vossos filhos, concedeis este tempo de salvação, a fim de que, libertando-se do fermento do pecado, se convertam a vós de todo o coração e vivam de tal modo as realidades temporais que procurem sempre os bens eternos. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vai em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando-se sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o nosso Papa Leão, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Francisco, Porto, Santa Jacinta, Porto, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entender minha mãe, mas em uma palavra
lágrimas sobre o vosso altar. Eu quero misericórdia e não sacrifício, diz o Senhor, porque não fiz chamar os justos, mas os pecadores. Oremos. A graça deste sacramento, Senhor, nos fortaleça e nos purifique de todo o mal, para que, seguindo os passos de Cristo, caminhemos generosamente ao vosso encontro. Por Cristo nosso Senhor. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will bless now the religious objects. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, ele que vive e reina pelos séculos dos séculos.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças